Olá, seja bem-vindo à Getrac. Eu sou Blenda Ranieri, eu sou consultora financeira na Getrac. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de uma receita recorrente. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Blenda. Prazer estar aqui. Ricardo, se apresente um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Ricardo Miranda, sou gerente financeiro aqui da Getrac e viemos falar um pouquinho para vocês sobre os desafios desse mercado, como gerir melhor a sua empresa. Ótimo. E Ricardo, o que é uma receita recorrente? Você conseguiria explicar para nós, para os nossos futuros clientes? Sim, então tem vários tipos de negócio, né? E o nosso mercado ele é caracterizado naturalmente por uma receita recorrente, porque são contratos, né, de prestação de serviço que a gente, como empresa B2B, a gente presta serviço para o nosso cliente, que é B2C, ou seja, business to business e business to clients, que compõem essa cadeia. E tanto para a Getrac, a plataforma de rastreamento, a conectividade, e o Comodato são produtos de receita recorrente, assim como para o cliente também, o modelo mais usual é de receita recorrente, e o mercado de receita recorrente é um dos melhores, assim, por sua natureza, porque tem muitos mercados que você tem muitas variáveis, tem efeito de sazonalidade, vai ter períodos ali que você sabe que você vai ter uma receita menor, vai ter períodos que você vai ter uma receita maior. O nosso mercado não é muito sazonal e a receita recorrente ela te dá uma previsibilidade grande sobre seus números, né? Então, assim, as características inerentes ao mercado de receita recorrente, tem vários mercados que funcionam assim, né? Mercado de software, no geral, tem um modelo SaaS, que é Software as a Service, que a Getrac na plataforma de rastreamento utiliza. Tem mercado de conectividade mesmo, e também as operadoras, as principais operadoras, você vai pagar mensalmente ali pela utilização do telefone que você usa. Então, você tem vários mercados recorrentes, e o que é muito bom nesse mercado é que, às vezes, você pode até demorar um tempo maior para você conseguir ter um volume que outros mercados te dão mais rápido, mas esse é aquele crescimento constante e muito sustentável. Se você ficar sempre dentro das suas condições financeiras, é um mercado que quanto mais você crescer, mais dinheiro você vai ganhar. Interessante você ter falado, né, explicado um pouco mais sobre essa receita recorrente, porque as pessoas têm uma dúvida, né, a receita eventual e a receita recorrente. O que você poderia identificar mais como diferença entre esses dois mercados? É a previsibilidade mesmo, assim, muitas vezes você precisa tomar uma decisão hoje contando com uma coisa que vai acontecer no futuro. Então, o mercado de receita eventual, às vezes você faz um movimento hoje já contando que daqui a um mês, enfim, daqui a algum tempo, aquilo vai acontecer. E pode que não aconteça. Então, assim, você tem que já preparar para que no futuro aquilo aconteça. Uma receita eventual ela pode não acontecer, pode ser adiada, você fica muito dependente dela. Mas no mercado de receita recorrente, não. Você sabe ali quem são seus clientes, quando que eles vão te pagar, quanto que eles vão te pagar, qual que é Você consegue ter um fluxo de caixa. Exato, você consegue ter um fluxo de caixa que você consegue controlar muito melhor, porque você sabe pelas datas de vencimento, você tem um contrato que te garante, você tem uma proteção jurídica de um contrato que te afirma ali que você vai prestar serviço para aquele cliente, e tem todos os combinados que envolvem o contrato, né? É um mercado que, assim, tem crescido muito, inclusive, assim, nos últimos 5, 6 anos, principalmente. Esse mercado deu um boom para quem acompanha, assim, foi tanto em questão de tamanho de mercado, como em amadurecimento das empresas que estão envolvidas, dos empreendedores, de tudo que envolve, né? Começou a ser um mercado que cresceu muito nos últimos anos, e é um mercado que tende a crescer ainda mais, assim. A gente faz comparativos com países, o volume de carros rastreados relativamente no mercado desenvolvido como os Estados Unidos é muito maior do que no mercado brasileiro. Então, isso mostra pra gente com informações de mercado que esse mercado ainda vai continuar crescendo, e é um mercado que cada vez mais a gente precisa atender melhor, né? E para atender melhor, eu preciso dar condições para o meu cliente conseguir atender bem o cliente dele, e que para todo mundo possa prosperar junto nesse mercado, que a base dele são os carros, e esses carros eles vão gerar uma receita recorrente para todas as partes envolvidas. Então, se a gente for parar para analisar, esse mercado de receita recorrente, ele é viável por vários fatores. E um deles é essa previsibilidade de caixa que muitas empresas, hoje, principalmente no mercado brasileiro, sofrem com Sim. isso. De não ter noção de quanto vai entrar no caixa, de quanto que vai sair, como que contacta com o fornecedor. Eles não têm esse controle. Então, essa dificuldade
hoje que o mercado como um todo ele tem, nós conseguimos facilitar isso para o nosso cliente através dessa receita recorrente, é um dos benefícios. Você consegue perceber, Ricardo, outros benefícios que você poderia compartilhar conosco? A receita recorrente, ela envolve também, não só na receita, uma certa previsibilidade sobre o que você vai ter que usar, né? Você vai com quais fornecedores, quais seus clientes. Vou te dar um exemplo, assim, um mercado de alimentação. Tanto a qualidade do produto que você está comprando é importante, mas também às vezes o preço. Então, se um produto aumenta de preço, às vezes você vai procurar outro fornecedor. Todo mercado é assim. Mas o mercado de receita recorrente, no geral, você vai fazer uma combinação já de custo-benefício, né? Tanto que você vai pagar quanto você vai receber. Geralmente esses contratos são mais de longo prazo. Se a gente fica mudando de fornecedor toda hora, se a gente não tem confiança sobre a cadeia que a gente constrói, o nosso IRV, que é o nosso índice de recuperação veicular, ele vai cair e vai afetar toda a cadeia. Agora, quando você tem um contrato de longo prazo que te gera receita, você sabe também quanto você vai ter que pagar, que já está amarrado, você consegue ter novos problemas, vamos dizer assim, ter novos desafios, novas etapas que você tem que cumprir como empreendedor, porque as que você já venceu e o negócio já está funcionando, você consegue seguir em frente sabendo que aquilo ali já foi feito no passado e, claro, pode ir sempre melhorando, mas que já tem uma base estruturada para que você possa olhar para outras facetas da sua empresa e outras possibilidades de negócio também. E algo que você falou que me chamou muito a atenção é a parte de contratos, né? Dentro da consultoria a gente trabalha bastante essas questões também, do quanto é importante você, que tem a sua central, a sua associação, ter um contrato, né? Seja que no mínimo 12 meses, 24 meses, mas ter esse contrato faz toda a diferença para que você consiga ter realmente essa previsibilidade. Porque não adianta ser somente uma receita recorrente, né? Esse contrato ele faz parte e ele agrega valor para o negócio, igual o Ricardo comentou. Você consegue lidar com outros tipos de problema, outros tipos de demandas, se você tem esse contrato já pré-estabelecido, né? E Ricardo, dentro dessa parte de receita recorrente, você acredita que tem algo que os nossos clientes eles precisam saber, que vai ser assim, a peça-chave para falar assim, não, eu quero realmente atuar dentro de um mercado de receita recorrente, dentro do rastreamento? Inicialmente, o maior desafio do mercado é ser realmente gerar essa receita, porque igual eu falei, é uma bola de neve que ela vai só crescendo. Mas, então você precisa ter volume para ter uma receita recorrente interessante. E no começo, às vezes, os nossos clientes eles têm que preocupar com tanta coisa, porque o empreendedor, a gente sabe, né? Ele quer vender, ele tem que fazer vender. tudo. Assim, vender é o principal que ele tem que fazer para conseguir crescer. E às vezes, se ele tiver que fazer tudo, ele não conseguir ter o foco propriamente na venda, ele vai derrapar, porque ele vai estar olhando para tanta coisa que o tempo dele ele não consegue maximizar. Então, assim, no início, o ideal é que o cliente ele foque em vender, porque a gente já tem um mercado maduro por trás. Então, assim, você precisa contratar esse serviço de empresas como a Getrack, que a gente já tem uma estrutura muito boa, que atende a um preço, já está construído, então a gente consegue ter um preço menor porque a gente já tem escala. Então, você precisa construir a sua escala. E para construir a sua escala, você precisa focar em vender. E esse que é o objetivo da Getrack. A gente quer que os nossos clientes eles consigam ter volume. Então, no início, que ele venda o máximo possível, foca nas vendas e, claro, sempre foco no financeiro. Porque, assim, a gente já viu muito caso aqui na Getrack de base que tem volume, que tem carro, mas que tem dificuldade de gerar dinheiro para os seus empreendedores, sendo que tem bases menores, às vezes, que conseguem gerar dinheiro. Por quê? Por causa da gestão financeira. Então, assim, esse é o foco do nosso cliente no início, eu acredito. Você precisa focar em vender, usando os seus parceiros, que estão aqui para te atender também. E o nosso objetivo é que todo mundo cresça nesse mercado. Então, assim, foca nas vendas e em ter uma empresa estruturada. Porque o mais importante para qualquer negócio é gerar uma receita que se sustente e que faça sentido no longo prazo. Ótimo. E aí, você entendeu sobre o que é receita recorrente e como que a Getrack pode te ajudar na sua central de rastreamento? Obrigada, Ricardo, pela sua participação e fique acompanhando os nossos vídeos nos nossos canais.